Sim, mais uma preleção, vamos para o final. Vamos agora ter tempo para ouvir a intervenção do Dr. Paulo Gomes, da Escola de Hotelaria da Madeira. Estamos na reta final deste fórum, cujos trabalhos estavam previstos para amanhã desta terça-feira, 20 de março. Vão agora cumprindo e indo para o seu final. Depois haverá ainda um pequeno tempo para debate e a sessão de encerramento. Vamos, claro, agora ficar a saber quais as perspectivas e soluções que nos trazem para a discussão, as ideias do Dr. Paulo Gomes, da Escola de Hotelaria. Também vamos ter tempo de passar até ao estúdio, faltam 4 minutos para a informação regional. Depois regressaremos para continuarmos a levar até si as principais notas deste fórum, que está a preencher amanhã de muitos interessados no Fórum Machico. Para estar aqui hoje, eu liguei para a Ordem dos Engenheiros Técnicos e perguntei mesmo, falei com o Sr. Engenheiro Jesus, se o convite era endereçado à Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, porque de facto a escola falar sobre este tema e sobre a inoperacionalidade do aeroporto e a solução Porto Santo como alternativa era algo que estava um pouco desfasado daquilo que nós fazemos. Mas foi em jeito de brincadeira, porque, em primeiro lugar, como utilizador, tal como muitos de vós, já sofremos as consequências destes efeitos, e depois também como escola, direta ou indiretamente, também teremos ou temos algumas respostas para estas questões. Eu tenho a vantagem ou desvantagem, não sabendo de ser o último a falar, já muitos temas foram aqui, ou sobre o mesmo tema, muitas perspectivas foram aqui abordadas, desde uma perspectiva histórica, uma perspectiva mais económica, da visão hoteleira do tema, uma perspectiva legal. Portanto, eu tenho 2 desafios. O primeiro é ser célere, porque amanhã já vai longa, e o segundo é tentar não ser redundante. Vamos ver se consigo. Numa das reflexões sobre o tema, veio-me à memória o ano de 2015, em que a Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira teve o mérito e a felicidade de ser escolhida pelo Banco Mundial, pelo Governo de Moçambique, para implementar um centro de formação em hotelaria e turismo na província de Inhambane. Inhambane é uma província no sul de Moçambique, fica a cerca de 600, 700 quilómetros de Maputo, que é a capital, e é uma província com o maior capital, a maior possibilidade de desenvolvimento turístico daquele país. Inhambane tem um aeroporto internacional, que recebe voos vindos diretamente da África do Sul, mas é um aeroporto muito, 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 muito pequeno, e é de facto um enorme desafio aterrar nesse aeroporto, não pelos constrangimentos que aqui temos, mas pela sua reduzida dimensão e pela envelhecida frota da LAM, que são as linhas aéreas de Moçambique. É de facto um desafio interessante para quem gosta de aventura, mas assustador. Ainda dentro da província de Inhambane existe o arquipélago do Bazaruto, que tem muitas semelhanças com o Porto Santo, pelas suas belas praias, tem cerca de 3.500 habitantes, que não tem aeroporto, que tem sim um heliporto, e as 2 vias de chegar ao arquipélago do Bazaruto ou é de helicóptero ou então via marítima através de barco. Trouxe aqui esta introdução. O governo local, neste caso provincial, teve ou também se debateu com sérias dificuldades de captação de turistas, porque quer a população local, quer os turistas não fazem a viagem de carro, são 7 horas de distância entre Maputo e Inhambane, e pelo desconhecimento do trajeto, principalmente pelos turistas, não fazem essa viagem, então teve que encontrar alternativas. E quais foram as alternativas? Aquilo que no Índico ou na África Oriental chamam de triângulo perfeito, ou seja, houve conversações entre as 2 companhias aéreas, neste caso a South Africa Airlines e as linhas aéreas de Moçambique, para que se construíssem pacotes ou ofertas integradas que permitisse quer ao turista, quer ao local, neste caso ao cidadão moçambicano e sul-africano, passar 2 ou 3 dias no Kruger, em plena savana, depois subir de avião, neste caso, a preços muito competitivos, quer pelo transporte aéreo, quer depois nos hotéis e em alguns restaurantes,
2 ou 3 dias em Inhambane, nas praias do Tofo, na Barra, e 2 ou 3 dias no arquipélago do Bazaruto. De facto, isto foi um trabalho de anos, principalmente nestes últimos 10 anos, com resultados, agora nesta fase, muito visíveis, quer pela captação de turistas, quer pela qualidade, quando falo em qualidade, capacidade financeira para que esses mesmos turistas gastem o seu dinheiro nestes destinos. Obviamente que houve aqui um entrosamento quer entre governos locais das duas regiões, quer entre companhias aéreas. Eu lembro-me que fui desafiado para uma reunião com o governador da província de Inhambane. O desafio passava, e nós, enquanto entidade que foi implementar um centro, criar também programas que dinamizassem e tivessem também uma atratividade naquilo que depois era a recepção ao turista, quer no aeroporto, com danças locais, com atividades locais, quer depois atividades relacionadas com o mar e atividades terrestres. Numa outra perspectiva, já no nosso país, malgrado as idiosincrasias já aqui faladas da TAP, a TAP lançou um programa que, por demais conhecido por todos nós, que é o Stopover. O Stopover é um programa que permite que, em viagens de longo curso, ou que o destino final seja a Madeira, os Açores ou o Algarve, as pessoas tenham possibilidade de ficar até 5 noites, também com ofertas e preços competitivos, quer em restaurantes, quer em hotéis, quer em atividades, em Lisboa e no Porto. Esse tem sido um programa, de facto, com muito sucesso, porque tem atraído muitos mais turistas para Lisboa e para o Porto. Agora é importante que também não seja só Lisboa e Porto a usufruir desses programas. E apresentei estes 2 casos também vou confidenciar isto, nós almoçámos para falar sobre este assunto, e aqui também a Ordem dos Engenheiros Técnicos vai-me desculpar. Eu creio que nós estamos a utilizar aqui um termo errado, porque quando falamos em o aeroporto do Porto Santo como alternativa, esse é o principal erro. Porque ninguém gosta de ser alternativa, ninguém gosta de ser segunda escolha. Nós não gostamos de ser segunda escolha. Nós não gostamos de comprar segundas escolhas. E aqui o desafio, e aquilo que transmiti ao Sr. Engenheiro foi... O primeiro título não era este, segundo me recordo. Era mesmo a importância do aeroporto do Porto Santo como alternativa, pelo menos foi isso que me foi apresentado, ao aeroporto. Fazemos agora uma breve interrupção nesta transmissão que temos feito em direto desde Machico para o Fórum A Importância do Aeroporto do Porto Santo nas ligações aéreas à Ilha da Madeira. Fazemos uma intervenção e uma interrupção no que diz respeito à intervenção do Dr. Paulo Gomes. Aéreas à Ilha da Madeira, já ouvimos esta manhã várias intervenções. Vamos neste jornal recuperar algumas delas e acompanhar também esta que decorre nesta altura de Paulo Gomes, o diretor da Escola Profissional de Hotelaria da Madeira. No resto da atualidade regional, o Presidente do Governo quer estender o programa de prevenção oral a toda a população. A Assembleia discutiu as taxas dos portos e marinas. Estes são alguns dos temas que vamos desenvolver neste espaço de informação. 88.8 Notícias. Uma vez mais, boa tarde. Conforme sublinhamos há pouco, está a decorrer em Machico o Fórum da Ordem dos Engenheiros Técnicos, intitulado A Importância do Aeroporto do Porto Santo nas ligações aéreas à Ilha da Madeira, um debate que está a ser acompanhado pela rádio JM-FM e, por isso mesmo, vamos, nesta altura, ouvir a intervenção de Paulo Gomes, o diretor da Escola Profissional de Hotelaria da Madeira, isto depois desta manhã termos ouvido intervenções de, por exemplo, Teófilo Cunha, o presidente da AMRAM, Filipe Sousa, o presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, também Alberto Jardim, ex-presidente do Governo Regional, entre outras intervenções, mas nesta altura vamos voltar a acompanhar a intervenção de Paulo Gomes. Eu creio que ter aqui a perspectiva de viajar de barco até com a possibilidade de ver os cetáceos que o nosso mar oferece, eu creio que é uma mais-valia e não será um handicap. Para a população local, terá que decidir o que é que eu prefiro, não viajar ou ficar horas no aeroporto ou então fazer este trajeto. É uma questão de opção. Agora, não ter opção é que não é solução. Prometi que ia ser rápido. Nós, enquanto escola, estamos já em conversações avançadas com a Câmara Municipal do Porto Santo, na pessoa do seu presidente. Estamos a criar um projeto estruturante que implicará
a criação de um polo na escola no Porto Santo, para que possamos fazer ou elaborar um projeto estruturante para a formação quer do pequeno comércio, quer dos hoteleiros, quer dos colaboradores que trabalham nas instituições hoteleiras, porque não basta só colocar as pessoas, é depois preciso também garantir a qualidade do serviço com ganhos, quer a todos os níveis, o próprio serviço, a própria imagem da Madeira e do Porto Santo e depois, por consequência, em última instância, a própria economia do Porto Santo e da Madeira. Estamos a iniciar o debate relativo a este fórum, a importância do aeroporto do Porto Santo, das ligações aéreas à Ilha da Madeira. Aconteceu a intervenção de Paulo Jardim, jornalista da RTP, para, de alguma forma, trazer também a sua opinião no que diz respeito ao modo como as notícias sobre a inoperacionalidade do aeroporto da Madeira vão sendo divulgadas. E agora estamos a ouvir um dos elementos da Assembleia a fazer a sua opinião e também a fazer a sua questão relativamente aos oradores, para os oradores que neste momento estão todos localizados no palco, juntamente com os moderadores deste debate que agora se inicia, porque primeiramente houve também tempo para ouvir a opinião de um dos operadores aéreos do aeroporto da Madeira, também com as suas importantes reflexões sobre o modo como esta situação poderia ser resolvida. Vamos então continuar a acompanhar este debate que está agora a iniciar-se no Fórum Machico. Será um debate rápido, um pouco célere. Estão todos os convidados a focar nessa perspectiva, mas esta é mesmo a primeira intervenção de um dos participantes neste fórum que, como aqui já se disse, enchem a sala do Fórum Machico. Vamos então ouvir. Também o Dr. Eduardo Barreto falou muito bem e os demais, mas há aqui que minimizar ao máximo estes constrangimentos. Portanto, eu devo dizer que fiquei muito feliz, ainda bem que me convidaram para vir aqui, poder assistir, como assisti hoje, a estas brilhantes intervenções, sobretudo também contribuir para o problema. Vou puxar a brasa à minha sardinha, naturalmente utilizando muitos dos argumentos esgrimidos pelo Dr. Sérgio Gonçalves. De facto, há que aproveitar e bem este problema para dinamizar a economia local, para ser parte integrante do problema e não só uma alternativa, sobretudo acolhendo melhor, criando melhores condições na infraestrutura aeroportuária do Porto Santo e dando todas as mãos, é para isso que nós estamos aqui, levando a quem direito, nomeadamente ao Governo Regional, às autarquias com competência própria na matéria e, sobretudo, também à ANA e ao Governo da República, os resultados e aquilo que se pretende com esta mesa, este fórum e, sobretudo, aquilo que nós queremos para o futuro da nossa região autónoma da Madeira e do Porto Santo. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Filipe Menezes. Eu pedi às pessoas que queiram formular alguma questão que o manifestem, mas primeiro vou abusar desta condição e queria fazer uma espécie de provocação aqui ao nosso lote de oradores, que está repleto, por exemplo, de autarcas e também de outros oradores que fizeram o favor de aceder a este convite. Eu perguntaria, por exemplo, perante o pragmatismo das intervenções do Dr. André Barreto e também do Dr. Sérgio Gonçalves e dos outros todos, mas destas duas em particular, eu perguntaria, perante a ausência de membros do Governo Regional, tal como da ANA, que não é bom que se saiba que todas essas entidades tiveram a oportunidade de cá estar e foram insistentemente convidadas e avançaram e recuaram e depois desistiram. Portanto, eu perguntaria diretamente ao Dr. André Barreto se considera que estas entidades têm receio de discutir um problema que existe. Eu hoje em dia represento-me a mim próprio, que é algo que me dá muito sossego à alma. Tenho que obedecer à minha mulher, evidentemente, mas de resto não consigo, com franqueza, responder a essa questão, porque não estou na cabeça nem da Ana, nem de ninguém. Não entendo, como espero ter deixado claro, esta total ausência da Ana no processo de discussão, pelo menos naquilo que aparece para nós, a opinião pública. Volto a repetir argumentos. O aeroporto fecha. Quem fala? Sou presidente da Câmara de Santa Cruz, o passageiro, enfim, toda a gente fala. A Ana, que é a gestora da infraestrutura, não diz.
absolutamente nada em momento nenhum do processo. Permita-me só ir buscar dois aspectos da intervenção do Sr. Jorge Berardo. Quando referi à questão da ANAC, a primeira palavra da sigla é autoridade, não é? O problema está aí. Acho eu. A sensação que me dá muitas vezes é: nós damos a chave da casa de banho a alguém e esse alguém agora acha que é a última bolacha do pacote e, portanto, nós temos que levar com o que eles decidem em cima. E, Paulo, uma outra questão relacionada com a comunicação social. Nem todos os países têm um Correio da Manhã TV. Ok? Por acaso, quase todos têm, não? Passaria a palavra ao engenheiro Jesus, que vai dar uma explicação em nome da organização. Para que não fique dúvidas, e tem-se questionado muito aqui porque é que a ANA não dá resposta, ou porque é que não veio aqui também apresentar a sua proposta, ou contrariar a nossa proposta, ou outra qualquer. Eu, conforme disse na altura em que apresentei a solução, todas as entidades que entendíamos que deviam estar envolvidas no problema ou na situação foram convidadas. A ANA não foi exceção. E, para além da dificuldade, primeiro pela dificuldade de obtermos resposta, foi preciso insistir e ligar várias vezes, e nas vezes em que nos atenderam, a única justificação possível foi indisponibilidade de agenda e pouco mais do que isto. Portanto, como tal, não podemos fazer mais nada a partir daí. Apesar do telefone, foi a forma possível explicarmos o que é, quase que aquilo que fiz aqui, fui na altura, que estou aqui a falar porque tenho conhecimento de causa, porque fui eu que abordei essa situação com a ANA. Apesar do telefone, quase que apresentei o que eu apresentei aqui, para ver se despertava a atenção, e até pedi que assistissem, que não viessem aqui servidores, mas que pelo menos viessem assistir em plateia e que participassem no debate. Nem isso conseguimos, pelo menos penso que não há aqui ninguém da ANA, se houver que levanta a mão, mas penso que não há. Portanto, não foi não foi falta, isto é para que fique claro, portanto, a ANA foi convidada, à semelhança de outras entidades. Portanto, se não vieram, foi justificação por indisponibilidade da agenda, mas também pedimos para estarem em plateia, o que também não aconteceu, como se está a ver. Era a minha explicação. Dr. Sérgio Gonçalves. Eu queria dar uma nota relativamente a essa questão e não fazendo papel de defensor da ANA, apesar de ser o meu antigo empregador, nem do Governo Regional, dizer que, apesar das entidades não estarem aqui presentes, e acho que iriam contribuírem muito e se calhar com muitos dados importantes para a discussão, a verdade é que tem havido, desde que este problema começou a afetar com maior frequência a Madeira, houve a criação de um grupo de trabalho que chegou a reunir 2 vezes, foram apresentadas diversas soluções, diversas sugestões para se minorar o impacto destes constrangimentos do aeroporto da Madeira. Houve, depois de alguma remodelação no Governo Regional, alguma indefinição, de facto, relativamente ao grupo de trabalho, apelando aqui um bocadinho ao meu chapéu à CIF e não Porto Santo Line. Nós temos reiterado a importância de retomar estas reuniões do grupo de trabalho completo. Também sei que tem havido, a título individual, com cada uma das entidades, quer com companhias aéreas, a Porto Santo Line, a CIF, têm sido chamadas a reuniões e, de facto, o processo tem evoluído. Eventualmente não com a velocidade que se desejaria, porque, de facto, se começamos a apresentar muito daquilo que foi aqui discutido, está em cima da mesa e está compilado, por escrito, desde agosto do ano passado. E, portanto, nós estamos no final de março. Eu acho que é importante começarmos a finalizar o plano de contingência. Não vamos anunciar o plano de contingência, vamos ter cuidado relativamente a essa comunicação, mas vamos tê-lo pronto para ser ativado quando necessário. Relativamente a outras questões que às vezes são abordadas em paralelo, como a questão de medições de ventos e isso, que às vezes servem de justificação para a não realização desses trabalhos ou a não conclusão desses trabalhos, servem como desculpa para não a implementação do plano de contingência. Acho que há questões estruturantes que têm de ser tratadas a médio e longo prazo, há outras que são de curto prazo e o plano de contingência é claramente um desses aspectos.
Muito obrigado, mas uma pequena dúvida. O plano de contingência, esse que está em cima da mesa e que está guardado desde agosto do ano passado, dirige-se apenas a turistas ou abarca todos os utilizadores dos aeroportos? O plano de contingência está pensado para ser um plano de contingência para o aeroporto da Madeira e para os constrangimentos que afetam todos os passageiros, sejam eles residentes, sejam visitantes por questões de negócios, sejam turistas, portanto afeta todos os passageiros, e nós temos deixado claro que um passageiro é um passageiro no aeroporto, independente de ser turista ou residente, e está direto, e tem inclusivamente direito às mesmas salvaguardas que estão previstas na lei, e, portanto acho que não há qualquer motivo para haver diferenciação nem planos de contingência para turistas e para residentes. Ok, muito obrigado. Passo a palavra ao Dr. Alberto. Eu pedi licença aos ilustres moderadores, porque tenho que sair só para dizer uma coisa. Minhas senhoras e meus senhores, esta história toda que mete entidades administrativas, eu insisto muito nisto, nós não estamos numa questão de soberania, estamos numa questão técnica e administrativa. E enquanto nestes aspectos deixarmos outros mandarem na nossa terra, o resto é muito bonito, façam os planos que quiserem. Não vamos a parte nenhuma. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma primeira intervenção aqui da plateia. Eu pedia que se identificasse e depois formulasse a sua intervenção e as questões. Muito boa tarde. Chamo-me Hugo Nóbrega, sou do Porto Santo. Eu não sou técnico, a minha única formação é o 12º ano, só que sou realista e vivo no Porto Santo. E ao contrário que se vê aqui o título, a importância do aeroporto do Porto Santo nas ligações aéreas da Madeira, de repente estava-me aqui a deparar que o título podia ser muito bem o problema do aeroporto da Madeira, porque o Porto Santo de repente parecia um problema para a região, e não me parece que seja isso, pelo contrário, também não acredito que seja uma alternativa, já é uma solução porque tem sido muitas vezes, não é por mais que este ano, desde dezembro até fim de março, o aeroporto da Madeira teve condicionado mais de 17 dias, não todos consecutivos, mas isso é bastante importante. Também não podemos aqui esquecer, e eu gostei muito de todas as vossas intervenções, vou com conhecimento maior, não fico satisfeito ali como o meu companheiro Filipe Menezes, porque só fico satisfeito quando as coisas estão realizadas, e é verdade que todos vocês, mesmo da hotelaria, mesmo os presidentes da Câmara, às vezes não é só que a responsabilidade seja vossa, mas são vocês que tomam as decisões, nós votamos, vocês tomam as decisões, e aqui achei sempre está-se estranho até ali o senhor do ISAL dizer que o Porto Santo é uma coisa, a Madeira é outra, mas muitas vezes a Madeira é vendida com a imagem do Porto Santo, é um bocado estranho. O Porto Santo não tem sido solução só no aeroporto, o Porto Santo tem sido solução para muita coisa, muitas vezes esquecido, não é assim, só é sazonal por uma questão de vontade, é a minha opinião. E também não podemos esquecer que lá no fundo, quando um avião não aterra na Madeira, prejudica também o Porto Santo. É que supostamente quantos menos aviões aterrar na Madeira, menos é a possibilidade de um turista se deslocar ao Porto Santo, a não ser que seja no mês de janeiro, que sabemos o problema que temos. Quanto à situação do aeroporto da Madeira, eu próprio já vivi a experiência, gostei muito da parte que apresentaram aqui, que é a solução dos problemas. Eu gosto muito, eu acho que hoje em dia, infelizmente em Portugal, e eu sou português, além de me considerar primeiro porto-santense, falamos muito e fazemos pouco. Isto é muito interessante tudo o que estamos a fazer aqui, e estamos a trocar todas as opiniões, se calhar não está aqui quem depois vai tomar as decisões, é um bocado estranho, mas devíamos de começar costumo dizer, a menos para lei e mais trabalho. Porquê? Porque, por exemplo, passei isto no final de outubro aqui na Madeira, porque o avião da Aerovip consegui viajar entre ilhas, porque ninguém falou sobre isso. O avião da Aerovip consegue viajar quase sempre, isso é uma coisa incrível, e que eu parecia que o Porto Santo é um problema, o Porto Santo é um problema, é uma solução. Falta condições, isso são outras coisas, e não é aqui que vamos debater isso, não me parece. Mas em outubro eu fiquei retido na Madeira, e sabe, eu fiquei 11 horas numa filha, com uma desorganização total, onde nem uma água se dá. E agora o problema não é que isto pareça que a Madeira que tem que ter aviões, o Porto Santo parece que não existe. Mas, senhores, eu sou porto-santense, tenho que vir cá, mas o nosso turista que nos procura, com estas condições de desorganização, um caos total,
em que esperamos, era muito mais fácil se calhar, já cá há o Facebook, há o Twitter, há isso tudo, porquê que não se trabalha com essas redes sociais, com essa informação, e a pessoa está no hotel à espera de uma informação credível e tudo mais. Para explicar agora, e agora vou falar um pouco do Porto Santo, para ser breve, porque todos nós estamos com fome, inclusive eu, mas também ouvi, e acho que também tem todo o interesse vocês ouvirem, porque eu sou da população e isso é importante. O Porto Santo tem a melhor pista da Madeira, ponto final, tem uma das melhores de Portugal, tem uma pista com uma direção norte-sul, em que qualquer aeronave pode aterrar, independentemente das condições climatéricas. É um porto seguro, permite aos aviões divergidos aterrar. Neste sentido, não é só da Madeira, também de Canárias aconteceu agora recentemente. Gostei muito da explicação ali do Dr. Sérgio Gonçalves, quando eu até nem entro às vezes muito de acordo com o que se passa entre a região. Acho que foi o que defendeu melhor o Porto Santo, está de parabéns, só tenho que agradecer. Porque ainda o ano passado, em outubro, a EasyJet fretou o Lobo Marinho num dia de folga e então criou-se uma solução. Claro que há esta situação das possíveis condições que o Porto Santo não tem, mas eu acho que é muito mais fácil criar essas condições. Não que o Porto Santo seja a Madeira, nem quero isso. É uma alternativa, mas já com as soluções feitas. É muito mais fácil do que continuar com centenas de voos divergidos, porque, querendo ou não querendo, as condições climatéricas vão mudar. É melhor do que ter milhares de euros de prejuízo. E penso que, e isto eu quero acreditar, porque muitas vezes gostam de separar o Porto Santo da Madeira. Nós somos uma região, já basta essas separações, já basta nos Açores toda a gente pagar o preço de ida e volta entre ilhas e pagar o mesmo preço e nós aqui já termos essa divisão. E defendo sempre que o arquipélago vale num todo e muito obrigado por esta oportunidade. Só espero que quem tenha que tomar as decisões pense também quem vive a realidade das situações. Muito obrigado. Eu gostava só de colocar uma questão aos nossos hoteleiros que aqui estão. O engenheiro José Jesus, na sua apresentação, disse no início que os passageiros podiam encarar uma eventual estadia forçada no Porto Santo como uma oportunidade. Conhecendo os senhores, os hóspedes e os turistas como conhecem, acreditam que um passageiro pode encarar isto como uma oportunidade de conhecer um sítio diferente e se calhar fazer um cruzeirozinho até à Madeira? Muito obrigado. É sempre difícil, quer dizer, a primeira impressão que o cliente e o hóspede têm não é a melhor, mas por vezes nós temos aqui casos que agradaram, gostaram imenso de ter como opção o Porto Santo. O Porto Santo aqui está sendo visto como uma opção. Terem visitado o Porto Santo, ficaram a conhecer, fizeram uma excelente viagem de Lobo Marinho até ao Funchal, que também foi uma surpresa agradável. Estou-me a lembrar que é de um caso específico que aconteceu relativamente pouco tempo. E há uns que aceitam bem, outros não, tudo depende da expectativa de cada hóspede, o tempo que leva, quanto tempo esteve, enfim, à espera entre a Madeira e o Porto Santo, se tentou aterrar ou não, enfim. Alguns interpretam e gostam, outros não. Isto é muito relativo, é difícil. Agora, os hoteleiros têm sempre a árdua tarefa de, quando o hóspede chega, a primeira impressão é a conta, que é de tratá-los da melhor maneira possível para lhes receber. A gente sabe sempre que enfim, a expectativa e o seu sentimento não é o melhor. Então, por vezes, conheço alguns hoteleiros que põem sempre um cesto de fruta, enfim, alguma coisa para receber melhor o hóspede. Se ele chega tarde, sempre prepara uma refeição para mais tarde, porque a gente sabe que são situações com um constrangimento muito grande, e nós, como temos a arte de bem receber e enfim, nós somos bons receptores, fazemos tudo o que é possível que está ao nosso alcance para poder receber melhor os nossos hóspedes. Estamos com o debate a acontecer no que diz respeito a este fórum que temos estado a acompanhar. A situação é difícil, o
cliente o passageiro estará sempre chateado com a situação. Será muito difícil vender a perspectiva cor-de-rosa de que você, em vez de conhecer um destino, vai conhecer dois. E acho que nós devemos perceber isso e trabalhar isso da melhor forma possível. Acho que muito mais importante do que tentar mascarar a realidade de o passageiro ter ido para o Aeroporto Santo e tentar dizer, você está aqui. Acho que é melhor assumir a coisa e geri-la da melhor forma que pudermos e soubermos. Acho que essa atitude seria muito mais produtiva. Penso que o engenheiro gostava de... Bem, eu sobre este assunto vou discordar consigo, mas aliás o debate é isto mesmo. O debate é isto mesmo. Assim, se compararmos entre um passageiro, seja ele quem for, que está do outro lado, amontoado no aeroporto, na dúvida que horas é que o voo vai sair, ou se o voo for cancelado, e que o voo saia na mesma, mesmo que ele vá parar a um local intermédio, ou seja, esse tempo que ele perde no aeroporto de partida, no aeroporto de partida é o tempo que perde, porque no aeroporto intermédio, falando aqui no aeroporto do Porto Santo, não é um tempo perdido, será um tempo útil, porque vai, e se for bem acolhido, ando aqui nas suas palavras, claro que aqui, no plano de contingência, tem que haver o plano de acolhimento, como é óbvio, e não deixá-lo, não é chegar ao Porto Santo, por hipótese, se esta for a solução, e deixá-lo abandonado no aeroporto, à semelhança do que deixaria abandonado no outro lado. Portanto, não seria essa a solução. Haveria que ter um plano de acolhimento, e que nós somos peritos nessa matéria, nós madeirenses e portugueses em geral, mas com certeza que um passageiro que está a perder o tempo do outro lado, se ele perder esse tempo, ou se usar esse tempo num aeroporto intermédio, com certeza que vai ficar bastante mais grave do que o contrário. Por outro lado, o cliente, se estiver do outro lado, mesmo que a companhia aérea ou alguém lhe dê hotel para ficar no aeroporto de origem, em vez de ir para a Madeira, a verdade é que, em termos de economia, isso a nós não nos satisfaz. Porque o dinheiro ficou do outro lado e esse dinheiro podia ter sido aplicado mesmo no Porto Santo, num hotel ou numa viagem qualquer. Portanto, só há vantagens, em minha opinião. Portanto, isto não é bem uma ideia utópica, nem uma história cor-de-rosa. Claro que vai haver sempre cliente insatisfeito, é um facto. Eu sou um assíduo visitante do Porto Santo, por razões profissionais principalmente. Já assisti a turistas a apanharem o barco no Porto Santo para cá, e confesso que aqui que eu vejo neles, porque estou atento a esse pormenor, e se calhar por isso também, que fazendo parte da hora dos engenheiros técnicos, também lançamos este desafio, aquilo que eu vejo na cara do turista é satisfação dentro do barco, em todos os sentidos. Portanto, quer desde o ponto de partida. Aliás, nota-se claramente quem é o turista que começou a viagem no Porto Santo. Nota-se quando ele entra no barco, nota-se claramente que ele começa a tirar fotografias, a visitar o barco por todo o lado, nota-se claramente essa satisfação desse turista. Portanto, se ele ficar no aeroporto de origem, com certeza que vai dizer muito mais mal da Madeira, ou do destino Madeira, do que se tiver este percurso intermédio. Por outro lado, e na conferência que nós tivemos na Câmara do Porto Santo a semana passada, dizia o Sr. Presidente Idalino que uma das dificuldades que o Porto Santo tem para se vender nas bolsas de turismo e outros locais de promoção é que, na verdade, quer dizer, não é fácil vender o Porto Santo, porque ele pode apresentar uma praia, mas o Algarve apresenta mais 10 praias e Canárias apresenta mais 10 praias, não é fácil. Agora, se atirarmos partido da passagem de um turista que, entretanto, teve que passar pelo Porto Santo e mostrar o que é o Porto Santo, e, aliás, isso já acontece, muitas vezes, portanto, turistas que passam pelo Porto Santo porque teve que ser obrigatoriamente aterrar lá, portanto, fica fã do Porto Santo, é um potencial visitante ao Porto Santo. Portanto, isso é uma das vantagens que a gente tem, é uma promoção gratuita do Porto Santo. E eu penso que o cliente agradece mais passando por lá do que ficar do outro lado à espera ou amontoado. Era a minha opinião sobre o assunto. Sim, ficamos com mais uma opinião, o debate vai continuar. Plateia, mas era só para esclarecer, não é o Porto Santo uma coisa e a Madeira outra coisa. A importância que nós temos que ter em relação ao turismo é que o turismo tem posicionamento de produto. E temos produto. E o que você acabou de falar é muito precisamente isso. A dificuldade que o Porto Santo pode ter para vender-se por si só, e aquilo que a Madeira também tem a sua dificuldade, também vender-se como destino também. Nós, quando olhamos para um destino, e o que o tema nos leva é dizer se o Porto Santo pode ser uma alternativa.
Nós dizemos num plano de contingência, sim. Mas agora, quando falo, e aquilo que, sabendo o que sei, sabendo o que estudo e sabendo aquilo que percebo, os posicionamentos dos produtos são muito importantes. E temos que dizer aquilo que o turista quer, o que é que ele vem consumir e aquilo que vai ser dado. Não podemos querer, de uma forma intuitiva, sem perceber a razão, o porquê, de dar algo que não é aquilo que ele pediu. Percebo, numa situação de contingência, mas aquilo que o cliente quer foi um determinado produto. Se eu quisesse viajar para o Porto Santo, viajar para o Porto Santo. Como o Sérgio diz muito bem, acredito nas situações de contingência as coisas funcionam bem, vão funcionar sempre bem, mas agora, se isso será o nosso plano de sempre, não acredito. Acredito muito mais num plano de contingência, num plano que quer crescer, e acredito muito mais, e porque acredito no Porto Santo, acredito que é um destino que se pode desenvolver-se em si próprio, pode desenvolver-se numa política de qualidade, pode desenvolver-se numa política de posicionamento do produto, que já falamos já N vezes, e portanto a Madeira já existe há tantos anos, o Porto Santo já existe há tantos anos, e é normal que também olhamos para as Canárias têm tantas ilhas e cada uma desenvolve-se por si própria. E temos que passar isso para cá. Também nós temos que desenvolver cada uma das ilhas por si própria. Não quer dizer que uma não complementa a outra, complementa. Aliás, a Madeira oferece a muitos dos turistas que cá vêm um cruzeiro ao Porto Santo. Não sabemos qual é a taxa de penetração em relação aos turistas da Madeira. Estamos a falar em 4%. Portanto, é isso que temos a acrescentar. Ou seja, já acrescentamos esse valor aos clientes. Mas agora, a Madeira não é uma coisa. A Madeira é um produto, Porto Santo é um produto, a região autónoma da Madeira é um produto e Portugal é um produto. E temos de ter essa noção, claro. Obrigado. Temos ali uma pessoa que quer colocar uma questão. Ora, boa tarde. Emanuel Nóbrega, sou natural de Santa Cruz, tenho residência fiscal no Porto Santo. A minha vida profissional também passa por aeroportos. Passou pelo aeroporto, estou aposentado presentemente. Estive na gestão comercial e financeira dos aeroportos do Rio de Janeiro, no Brasil. Mais de 30 anos diretamente a lidar com aeroportos, através das alfândegas, onde estive a chefiar a delegação aduaneira do Porto Santo. Passei por outros aeroportos mais do país, tenho viajado algumas vezes, por conseguinte, tenho algum conhecimento prático. Congratulo-me consigo, porque realmente isto é uma coisa, colega economista, estou aqui por informação da Ordem dos Economistas, da qual sou membro, e membro também fundador aqui na Ilha da Madeira. Mas realmente é estranho que a Ana esteja omissa neste processo. E principalmente no acolhimento aos passageiros que ficam retidos no aeroporto, cheio de, portanto, com estes constrangimentos para a região. Parece que passa ali ao largo, não passa ali o avião, não é? Também, por outro lado, é curioso que a ANAC também não venha a se pronunciar, devia também trazer algo mais aqui ao lume, não é? Gostaria de dizer ao representante da Ordem dos Engenheiros Técnicos, com quem congratulo-me com este cenário, que o resultado destas conclusões também seja fornecido para além dos entes políticos com responsabilidade local e regional, mas também a estas entidades. A concessionária, pela exploração e comercialização, conservação, manutenção dos aeroportos no país, de nome ANA, e também para a ANAC. E quem sabe também, como dizia ali o Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz, também para a Administração Central, não é? Que tem a tutela, portanto, pelo menos na área da navegação aérea. Ora, sucede que nós estamos aqui a falar realmente de uma área geoeconómica que envolve a região. Com duas estruturas terrestres de apoio à navegação aérea, tanto na Madeira como no Porto Santo. E não há ameaças que não se façam acompanhar de oportunidades, como falou e falou bem. Por conseguinte, estes constrangimentos que se pretende esbater, e não será apenas aqui trazer o Porto Santo à baila como parte integrante do problema, mas sim como parte integrante da solução.
O nosso amigo está ali já, parece que saiu, o Nobre. Por conseguinte, eu penso que sim. O aeroporto do Porto Santo é curioso, também dei algum apoio enquanto economista quando foi da construção do Porto Santo. Naquela altura chefiava a secção de custos da produção, já lá vai alguns anos, na década de 80, início da década de 80. E aqueles estudos consagravam, através da explosão com dinamite, retirada de rochas, enfim, daqueles enrocamentos que há por ali, 12, 10, 15, 20 toneladas, e o homem especialista para colocar os explosivos colocava as mãos à cabeça e não conseguia tirar mais que 2 toneladas. Bem, não sabemos quais foram os estudos concretamente feitos, mas aquela obra que estava orçada em 300 passou logo para 1.200.000 à base de cimento com tetrápodes, que Portugal nem sequer tinha produção nacional, vinha de Canárias. O aeroporto do Porto Santo, o caderno de encargos também previa embarque, ou por outra, aerogar, estamos aqui a falar da aerogar, o peso superior para o embarque, o peso inferior para o desembarque. Curiosamente foi tudo alterado pela altura da construção. Na altura o Sr. Presidente, ex-presidente, Dr. Roberto João, que ele estava e deve saber perfeitamente desta situação. Parece que há sempre uma intenção em minorizar o Porto Santo, em criar as dificuldades. Por conseguinte, temos 2 estruturas, há que aproveitar, tem peso superior que dá para voltar aquilo que era inicialmente, que está lá no projeto inicial, que é um embarque por cima e o desembarque por baixo. Inclusivamente aquele aerogar ficou consagrado pela altura do projeto. O primeiro aeroporto do país a possuir manga também foi retirado. A parte de cima está completamente em estado de evoluto, para não dizer mesmo ao abandono, quando pode ser melhor aproveitado. Meus caros senhores, tudo que disseram estão todos convergentes. Eu penso que realmente há que levar este barco a bom porto, que é exatamente isto: tentar obter aquilo que há pouco falou. Porto Santo não é concorrente à Madeira, mas sim será complementar aos interesses da Madeira. Isso que tenho para dizer. Muito obrigado a todos. Obrigado. E porque ainda não estamos naquela fase de tratar já do problema, mas se calhar há coisas que podemos tratar. Perguntava se calhar o homem que trouxe mais passageiros para a Madeira do que qualquer um de nós, ao Comandante Timóteo. Nós tratamos mal os nossos passageiros em altura nestes problemas de mau tempo, quando estão 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 passageiros retidos no aeroporto. Nós tratamos-los mal ou não os tratamos como devíamos? Aquilo que eu tenho assistido, boa tarde a todos, aquilo que eu tenho assistido é pura e simplesmente horroroso quando acontece milhares de passageiros estarem retidos e ir lá e ver gente completamente desesperada porque ninguém lhes presta assistência, ninguém lhes presta cuidados, a informação é difícil, mesmo para quem possa dar alguma informação, como são as companhias que assistem os passageiros, que não têm informação das próprias companhias que falharam o voo. Portanto, é difícil. E a imagem que se transmite para fora, através desses passageiros que chegam aos seus destinos, aos países de onde vieram, vão transmitir uma imagem muito má. É nestas ocasiões que tem que realmente alguma coisa ser vista. Em relação ao Porto Santo, eu aproveito apenas porque eu defendo outra teoria, muitos de vocês sabem que a minha guerra é em relação aos limites. Dizem-se que o problema são as condições meteorológicas na Madeira ou os ventos. É mentira. O problema é os limites esses que foram escritos por alguém que se calhar não vive o dia-a-dia do voo como comandante. Não sente isso. Eliminando esses limites, que percentagem dos voos é que se fariam? Eu, no meu ver, os limites, toda a literatura que está hoje em dia prevista para a informação aos pilotos sobre turbulência, o próprio comandante, para vir aqui à Madeira,
tem que ele fazer um treino específico, que é válido por 6 meses. Se ao fim de 6 meses ele não vier cá aterrar, para vir cá vai ter que ir a um simulador fazer um treino para voltar cá. É o comandante que descola e que aterra. Tem uma série de limitações. Portanto, tudo isso e a informação sobre os ventos, a turbulência. Nós somos um aeroporto que em determinados dias não há nenhum comandante que vá decidir aterrar. Não precisa estar escrito. Ele próprio sente. Da mesma maneira que ele, quando está dentro dos limites, há dias em que ele chega lá e vai embora, borrega. Porque, embora esteja dentro dos limites, ele acha que a segurança não está garantida. Mas em relação ao Porto Santo, eu quero chamar a atenção para 2 pequenos pormenores. Eu tenho a impressão que se tenta criar uma vista do Porto Santo irreal em relação àquilo que ele é hoje em dia. É um aeroporto que só cabem 7 aviões. E a minha pergunta a seguir é outra. Acham que o passageiro é obrigado a aterrar no Porto Santo e vir de barco? Legalmente isso é possível? Porque o passageiro pode-se pura e simplesmente dizer: eu tenho uma passagem aérea, eu vou para o hotel, faço o que quiser, mas de barco eu não me meto. Não é só dizer: nós temos o barco e agora vai tudo de autocarro para o Porto e vamos para o Apoio. Isso vai ser mentira, porque a parte legal não me parece, e tenho pena, me parece-me que não está a pessoa que fez a parte jurídica. Temos alguns juristas na sala, eu consigo ver um outro. Pronto, ok. Mas isto são 2 aspectos. Neste momento é arranjar um fiador, que é o Porto Santo, que não tem condições. 7 aviões têm enchido. Segundo, não tem um equipamento que garanta a nenhuma companhia que o avião aterra no Porto Santo. Se forem questões de visibilidade, o piloto para ver a pista e poder aterrar no Porto Santo é um valor muito alto comparado se ele tivesse um equipamento chamado ILS. Permite até o próprio avião aterrar em automático e ver a pista muito, mas muito mais baixo. Neste momento, só para ser ideia, são 800 pés, quando ele poderia vir para os 200 pés. São coisas completamente diferentes. Portanto, não há nenhuma companhia que diga assim: vou apostar o Porto Santo. 7 lugares, ele chega aqui, dá 2 voltas, olha, já está cheio. Portanto, não pode contar. Quando o avião sai do país de origem, nunca pode ter o Porto Santo como garantia. 7 lugares e não tem equipamento para má visibilidade, que de repente pode acontecer. E acontece muitas vezes no Porto Santo. Portanto, em relação ao tratar mal os passageiros, não é uma questão de o madeirense tratar mal ou as entidades preocupar-se em não assistir ao passageiro. Só que são alturas em que as infraestruturas que nós temos são muito complicadas e terão que haver meios alternativos para apoiar essa imagem negativa do Porto Santo. Mas que fique principalmente esta ideia em relação ao Porto Santo. Se é preciso servir como é um recurso, muito bem, muito próximo, isso até interessa, mas que se criem primeiras condições. Não é criar um fiador que depois não tem dinheiro para me pagar aquilo que promete que vai pagar. Portanto, tem 7 lugares neste momento e não tem um ILS. Portanto, a pensar nisto, que se pense primeiro em dar condições, porque senão ninguém vai acreditar num aeroporto que só tem 7 lugares e que não tem garantia que um ILS dá a qualquer companhia. Muito obrigado, Sr. Comandante. Porque a sessão já vai longa, vamos passar de imediato à sessão de encerramento com o Dr. Ivo Correia, Presidente do Conselho Económico e de Concertação Social da Madeira. Aproveito este interregno para agradecer a participação em nome da Ordem dos Engenheiros Técnicos e também do JM e da ACN que colaboraram neste evento e agradecer a vossa participação e aguardar pelos resultados. Só peço que, eu penso que poderão ficar mesmo aí para abrilhantar esta missão espinhosa que o Dr. Ivo tem de encerrar esta discussão. Boa tarde a todos, obrigado por terem me convidado para cá vir. Em termos do Presidente do Conselho Económico, acho que esta é uma das funções, ou seja, de articular as partes e gerar consensos. E, portanto, em primeiro lugar, um agradecimento à Ordem dos Engenheiros Técnicos pelo convite para cá estar e, muito particularmente, pela iniciativa de lançar o debate através de um estudo deste tema. Uma palavra ao Jornal da Madeira e aqui no Agostinho Silva, pelo apoio a esta iniciativa que também tem que sair para levar estas conclusões e este debate para fora da sala. Eu diria que foi muito difícil escrever algumas palavras sem conhecer o teor dos oradores, mas diria que temos aqui dois problemas, não é? Um é os ventos e outro é a atenção que damos aos clientes ou ao passageiro no aeroporto. E, portanto,
por vezes parece que estamos a tratar de coisas muito complicadas, mas o essencial é começarmos com o básico, não é? O serviço e o atendimento básico ao cliente que fica impedido de viajar, causado pelo problema dos ventos, é esse que deve ser tratado em primeiro lugar e depois então em segundo acautelar outras valências, outras soluções e outras alternativas. Os planos de contingência são e devem existir em todas as circunstâncias, não é? O manual de atendimento que deve existir, quer para os profissionais do aeroporto, quer para as hotelarias, estão muito bem acautelado naquele estudo que a ACIF já fez e que deve ser primeiramente adaptado, independentemente de se arranjar a solução para o próprio vento, não é? E é um verdadeiro contributo cívico este estudo e o debate que deve ser lançado, porque a ANA, proprietária do aeroporto, não pode esconder-se ou deixar de tratar do assunto que afeta a todos os madeirenses e a todos os profissionais económicos ou a todos os agentes económicos que trabalham cá na ilha, não? E, portanto, nós somos parte interessada, a Madeira é parte interessada e devemos chamar a essa atenção a todos os intervenientes que nos fazem depender a nossa vida diária, não é? E este contributo de cidadania que devo destacar e exaltar, na qualidade de Presidente do SES, pois entendo ser importante este e outros contributos de outros agentes que não estão cá hoje presentes, mas que têm que ser dados, para o desenvolvimento de um pensamento que seja crítico, mas colaborativo, como este estudo também está a ser, e para a construção de instrumentos de análise crítica aos temas que dizem respeito à sociedade madeirense. Durante a manhã de hoje foram apresentadas questões fundamentais para uma melhor compreensão da importância da inoperacionalidade do aeroporto da Madeira para os madeirenses e para os turistas. O aeroporto é a nossa principal porta física para o mundo e o aeroporto da Madeira, Cristiano Ronaldo, tem tido ultimamente grande visibilidade, infelizmente não pelas melhores razões. A percepção que está a ser criada cria estigmas que condicionam e limitam a opção das escolhas do destino. E é essencialmente por isso que importa urgentemente resolver. A Madeira não pode ficar refém de uma imagem que se vai, mas não se sabe quando se pode regressar, ou então de ir, não sabendo se podemos lá chegar ou aterrar. No mundo de hoje, onde o tempo parece ter menos horas, onde as coisas ganharam uma maior velocidade percepcionada, que nos obriga a um planeamento para tudo. E por isso as incertezas têm de ser minimizadas, sobretudo estas. Basta já as incertezas inerentes à adaptação e à gestão das expectativas de cada cliente relativamente ao destino, à viagem, à companhia e ao hotel. A operacionalidade do aeroporto é um tema maior e, sobretudo, com muita complexidade e tem que requerer um forte envolvimento de todos e, muito particularmente, a quem compete tomar essas decisões. O pior que pode acontecer é não existir decisão, que é o que está a acontecer já há algum tempo. É necessário existir uma intervenção da ANA, enquanto concessionária, da ANAC, da autoridade reguladora, a tal autoridade que o André aqui falava, da NAV, da Navegação Aérea de Portugal, da Associação Portuguesa de Pilotos de Linha Aérea, da Associação Portuguesa de Controladores do Tráfego Aéreo e do Instituto Português do Mar e Atmosfera, dos construtores de aeronaves e ainda do LUNEC. É tempo de agir e atuar sobre esta complexa articulação, onde cada um deve ter um verdadeiro sentido de Estado e, por isso, não deve significar ou prolongar no tempo a definição de uma solução, da assunção de opiniões / decisões, pois é a região quem perde sempre que os limites impostos são tocados pelo vento, mesmo que isso não represente qualquer ameaça aos passageiros nem aos aparelhos que nos ligam ao mundo. É a imagem do destino Madeira que está a ser afetada junto dos clientes finais, junto das companhias aéreas, junto dos operadores turísticos e tantos outros. Numa visão de longo prazo, ninguém ganha e todos perdem. São estes custos futuros, materiais e imateriais, que não se pode deixar perpetuar pela indecisão e a assunção da tomada de decisões ou soluções.
É o medo que o assusta de voltar atrás, de alterar, de fazer e de concretizar. O turismo é e será cada vez mais de extrema importância para a Madeira e para os madeirenses. Mundialmente constata-se que o turismo é a maior atividade económica existente, com grandes contribuições para o aumento do PIB de cada país ou região e com a criação de inúmeros empregos e aumento de rendimentos e impostos. E a Madeira também é isso, acontece. Dados mostram que a indústria do turismo movimenta cerca de 11% das riquezas e que gera cerca de 200 milhões de empregos em todo o mundo. Importa destacar que o turismo proporciona experiências únicas, vivências, relacionamentos que nos enriquecem enquanto local e enquanto povo e que muito valorizam a Madeira. O turismo tem um papel sociológico importante que tem de ser valorizado, dado ser integrador dos povos, gerador de relações de respeito mútuo entre os receptores e os visitantes. No ADN madeirense está a atividade turística e a arte de bem receber, e é nessa que temos que enfocar na atenção quando o problema acontece. E esta sempre foi muito apreciada e que foi capaz de personalizar, diferenciar e satisfazer que a Madeira tenha um elevado número de repetições de turistas. E é isso que queremos continuar e preservar. Estou seguro que cada um dos presentes sai mais rico e com maiores conhecimentos, pois aprendemos muito com as valiosas comunicações apresentadas por este grupo de oradores que nos dispuseram a transmitir os seus conhecimentos, adquiridos com uma base numa experiência acumulada ao longo de anos e a visão dos problemas. Minhas senhoras e meus senhores, nunca estivemos tão certos e convictos que têm que ser revistos. Ponto 1. Os limites impostos à operação do aeroporto da Madeira, pois sabemos não ser só o vento que torna o aeroporto inoperacional, mas também a manutenção dos limites de vento que foram impostos à operação. A fixação destes limites foram efetuados em 64 com outra estrutura e dimensão aeroportuária. Temos hoje mais 1.181 metros de pista e, sobretudo, uma capacidade tecnológica completamente diferente. 2. Em alguns casos o aeroporto mantém-se operacional, mesmo com o vento a soprar mais forte, dependendo da pista usada. 3. Destacar que não falamos de recomendações aos pilotos, mas sim fixação de limites. E é esta imposição que aporta consequências profissionais e a responsabilização a quem as ultrapassar. 4. Desde esta data, as companhias possuem aviões modernos e tecnologicamente preparados para efetuarem uma aterragem em segurança. E segurança deve ser sempre a palavra que deve estar responsabilizada ao próprio comandante. A fixação dos limites condiciona não só a operacionalidade do aeroporto, como a sua atratividade junto dos mercados e das companhias. Trata-se de um tema complexo que exige atendimento e muita atenção ao cliente, independentemente do fator que seja o vento, da chuva, do nevoeiro. E é nesse o cliente que devemos centrar todas as nossas atenções. Precisamos levar em conta a prestação in loco dos pilotos, das aeronaves. A sustentabilidade e o crescimento económico da região só poderão estar associados ao desenvolvimento turístico pela resolução dos problemas existentes no aeroporto da Madeira têm de ser encarados com muita frontalidade, seriedade e sem serem politizados, procurando a escolha certa e a solução adequada. O nosso futuro faz-se-oso. Uma das certezas, no meu entender, é que não se pode continuar a ter os limites impostos numa altura onde as condicionantes base são hoje totalmente diferentes, física e tecnologicamente falando. Em conferência, tem de ser entendida e vista como importantes contributos geradores de valor, unindo e não dividindo, e não diminuindo, onde se promove e proporciona a informação e as visões técnicas e especializadas de cada uma das partes. Agradeço a todos os oradores a disponibilidade para este contributo. Muito obrigado a todos os presentes. E assim chegamos ao final deste fórum.